Queridos, na nossa última conversa vimos como uma caminhada de fé começa com um passo de fé. E hoje quero considerar com vocês o que uma caminhada de fé faz ao longo da caminhada. O que acontece com aquela pessoa que se dispôs a dar o primeiro passo, o passo seguinte, o terceiro, e seguir toda a sua vida numa caminhada de fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é o melhor lugar para entendermos o que a fé faz, como as pessoas são mudadas, como as pessoas são influenciadas por esta atitude que começou com um passo, mas que segue com os sucessivos passos, com os dias que se sucedem, com os anos que se seguem, com a vida que vai adiante. O que nós percebemos é que a vida destas pessoas todas foi mudada. Nós temos lá dizendo: pela fé Enoque andou com Deus e não foi achado, porque Deus o tomou para si. Ele tinha em torno de 300 anos, numa época em que todos viviam mais de 900, Enoque viveu 300, e porque ele agradou a Deus, e o texto diz, ele agradou pela fé, e Deus o tomou para si. Pela fé, Noé dá uma de doido e constrói um estrondel chamado a arca, uma coisa monstruosa, um verdadeiro edifício horizontal de madeira, um condomínio, um zoológico flutuante, só que ele construiu na areia. Não havia nenhuma possibilidade daquilo boiar, a não ser que Deus cumprisse o que havia dito que faria, o dilúvio. E foi por acreditar em algo que nem conhecia que Noé dedicou a maior parte da sua vida para construir aquela arca. Pela fé, Abraão, que era fazendeiro e rico em Ur da Caldeia, abre mão das suas posses, dos seus relacionamentos e sai para peregrinar numa terra da qual ele não viu nem o folder, ele não viu nem o prospecto, ele não sabia nem como ela era, e dedicou a sua vida inteira a percorrer uma terra que não conhecia, e diga-se de passagem, bem fraquinha em relação a que ele tinha antes, lá na Mesopotâmia. Pela fé, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, de ser príncipe, de ser o Faraó do Egito, para ir sofrer no deserto durante 40 anos, levando uma multidão de escravos briguentos, confuseiros, rebeldes. Pela fé, queridos, pela fé, Raabe, a dona do bordel da cidade de Jericó, entende o que ninguém entendeu na sua época, e pela fé ela esconde os espias, e pela fé ela amarra aquele cordão vermelho na janela da sua casa, e pela fé ela vai entrar na árvore genealógica de ninguém menos do que Jesus Cristo. Pela fé, queridos, pela fé, Davi, Gideão, Jefté, estas pessoas eram transformadas do mais absoluto nada em heróis de guerra. Pela fé, pessoas puseram em retirada exércitos inimigos. Pela fé, pessoas foram jogadas na cova do leão como Daniel e saíram ilesos.
pela fé foram jogados na fornalha do fogo, como os amigos de Daniel, e saíram sem sequer ter cheiro de fumaça. A fé, queridos, é algo que tem implicações práticas na nossa vida. Ela não apenas nos livra de uma situação de perigo, mas ela transforma o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar e o nosso modo de ser. Fé não é mero acreditismo em que Deus pode todas as coisas. Fé é muito mais do que isso. Fé nos leva a uma decisão. Fé nos leva a dar o primeiro passo de todos os passos que estaremos dando daqui para diante. Fé muda a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, o nosso modelo de sermos maridos, de sermos esposa, de sermos filhos, amigos, de sermos filhos de Deus. Fé que não muda ninguém é a fé que Tiago descreve, é a fé morta em si mesma, é a fé defunta, falecida e não sepultada. Mas a palavra de Deus nos diz que o justo viverá por fé, pela fé viva, pela fé que nos leva a crer no impossível, pela fé que nos leva a ver o invisível, pela fé que nos leva a nos desapegarmos do material, pela fé que nos leva a obedecermos, ainda que não estejamos entendendo. A fé que nos sustenta até o milagre chegar, a fé que nos sustenta, mesmo que o milagre não chegue, porque nós sabemos, aqui somos só peregrinos. Deus te abençoe, Deus te sustente nesta vida de fé.